pessoal, vamos aí responder mais uma questão do Enem? Acompanhe a leitura. O gráfico fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Olha só o nosso gráfico. Muito bonito o nosso gráfico. Neste dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Investidor 1 fez a compra às 10 horas da manhã e vendeu 3 horas da tarde. Investidor 2 comprou às 10 horas da manhã e vendeu às 5. Investidor 3 comprou 1 hora da tarde e vendeu às 3. Investidor 4 comprou às 3 horas da tarde e vendeu às 6. Investidor 5 comprou às 4 horas da tarde e vendeu às 5. Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Investidor 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ter que analisar o gráfico e a tabela. Bem, olha só. O primeiro investidor, ele comprou às 10 horas da manhã. Dá uma olhadinha aqui no gráfico. Olha só, o tempo em horas neste eixo aqui, que é o eixo X. E no eixo Y nós teremos o valor da ação em reais. Então, o primeiro investidor comprou às 10 horas da manhã, certo? Às 10 horas da manhã, quanto que ele pagou? Ele pagou R$150. Olha só, valor da ação em reais. Então, vou marcar aqui quanto que ele pagou, ó. R$150. E na hora da venda, 3 horas da tarde. Vamos olhar aqui, ó. 15 horas. Opa! Olha, tá lá no topo, hein? Ele vendeu por R$460. Olha só, vou colocar aqui, ó. R$460. Existem duas maneiras de resolver essa questão. Eu vou resolver de duas maneiras. Uma só analisando o gráfico e a outra que eu vou precisar fazer uma continha de menos, tá ok? Então, olha só. Eu analisei aqui e marquei os valores que cada um pagou, certo? Olha o que eu vou fazer. Eu vou traçar uma linha. Cada linha vai representar o investidor. Esse aqui comprou a ação valendo R$150 e vendeu a ação valendo R$460. Muito bem. O segundo investidor, vou trocar de cor, para mim ele vai ser o azul. Ele também fez as compras às 10 horas. Ele veio aqui, ó, fez a compra às 10 horas. Eu vou marcar aqui, ó, investidor 1 e 2. Fez a compra às 10 horas da manhã. Certo? Mas só que hora ele vendeu? 5 horas da tarde. Então 10 horas da manhã a gente sabe que custou R$150. E ele vendeu 5 horas da tarde, 17 horas. Vamos olhar aqui no gráfico. Olha, às 17 horas, quanto que estava valendo? Vamos fazer o nosso traço. Olha só, coitado. Ele comprou por 150 e vendeu por 200. Então, eu vou vir aqui e vou marcar na minha tabela. 200. O que essa questão quer? Com relação ao capital adquirido na compra e venda das ações, qual investidor fez o melhor negócio? Quem é que faz o melhor negócio, pessoal? É quem lucra mais, não é verdade? Então, olha só. Quem é que vai lucrar mais? É aquela pessoa que comprou mais barato e vendeu mais caro. Então, olha só. Comprou por 150 e vendeu por 460. É um lucro muito maior do que esse cara aqui que vendeu. Que comprou por 150 e vendeu por 200. Esse cara de azul, segundo investidor, ganhou R$50. Não é verdade? Mas quanto que ganhou primeiro? Ele ganhou 460 menos 150. Ele ganhou R$310. Então a gente já sabe que o investidor 2 não fez o melhor negócio. Vamos ver o 3. Ele comprou às 13 horas. Vamos vir aqui, 13 horas. O cara pagou R$380. Vamos mudar de cor. Fazer um roxinho.
Ele pagou aqui R$380. Vamos ver que hora ele vendeu. Ele vendeu às 3 horas da tarde. Olha só. 3 horas da tarde. Vamos dar uma olhadinha aqui. 15 horas. Oba. Foi o ponto mais alto. Que mais deu dinheiro. Foi R$460. Então aqui eu tenho investidor 1 e 3. O 1 é o verde e o 3 é esse cara aqui de roxo. Certo? Então olha só. Ele comprou por 460 e vendeu por... Aliás, ele comprou por 380 e vendeu por 460. Como é que eu faço lucro? É só fazer um menos o outro. 460 menos 380 é igual a R$80 de lucro. Então, esse cara aqui também não foi um bom investidor, porque ele só lucrou R$80. Quanto que esse cara aqui, o primeiro, lucrou? Ele lucrou 460 menos 150. Vou até deixar marcado aqui no canto. Ele lucrou quanto esse cara? Ele lucrou R$310. Esse aqui, eu não cheguei a marcar aqui o valor. Deixa eu marcar aqui, é importante. Vamos lá, ele comprou 1 hora da tarde. 1 hora da tarde estava 380. E ele vendeu por 460. Muito bem. A gente já viu que ele não é um bom investidor. O quarto, comprou 15 horas. 15 horas, 3 horas da tarde. Pessoal, me veio na cabeça de eu ter falado errado. 13 horas é 1 hora da tarde, tá ok? Se eu falei 3 horas, me desculpem. Tô gravando de madrugada isso aqui, falha de memória, ok? Acontece, falta de atenção. Se eu falei 3 horas, peço desculpa. 13 horas é 1 hora da tarde. 15 horas são 3 horas. Então, olha só. Ele fez a compra aqui, ó, em 15 horas, 3 horas da tarde. Tá ok? Então, ele pagou quanto? Ele pagou R$460. Beleza. E que hora ele vendeu? Ele vendeu às 4 horas. Pera aí. 16 horas? Tava R$100 às 16 horas. Vamos colocar aqui 100. Pô, o cara teve maior prejuízo. Ele comprou por 460 e vendeu por 100. Nossa, esse cara teve um baita de prejuízo. Já vai cair fora já. E aí que tá. Vamos ver o quinto investidor. Ele comprou às 16 horas. 4 horas da tarde. 16 horas ele pagou R$100. Legal, vou até marcar aqui, ó. O horário que tava mais barato. E ele vendeu às 17 horas, 5 horas da tarde. Ele vendeu por R$200. Olha, ele teve R$100 de lucro, mas o meu primeiro teve 310. Então, esse cara aqui, esse investidor também caiu fora. Muito bem, nós tivemos que fazer uma simples continha de menos. Não é verdade? Para poder resolver isso aqui, e nós descobrimos que o melhor é a opção 1. É o investidor 1. Mas eu falei para vocês que não precisava ter feito essa continha de menos, na verdade, bastava olhar o gráfico. Então vamos fazer aqui, ó. Vou aproveitar esse gráfico que está limpinho, essa tabela que está limpinha. Investidor 1 comprou às 10 e vendeu às 15 horas. Então ele comprou aqui 10 horas da manhã e vendeu às 15 horas. Vou traçar a minha linha. Lembra que eu falei que eu ia traçar uma linha? Vou vir aqui, ó. Vou traçar a minha linha. Como é que eu calculo o lucro? O lucro nada mais é do que o maior número, que é o valor da venda, menos o valor da compra. Então, essa diferença aqui é o lucro dele. Dá para ver claramente que foi um bom lucro. E aí, o que a gente pode fazer? Simplesmente comparar com os outros. Então vamos lá, vamos fazer os traços e comparando. Olha só, deixa eu ver a minha tabela, tá aqui. O segundo investidor comprou às 10 horas e vendeu às 5 horas da tarde. Ele comprou às 10 horas também. Vou fazer um traço aqui. Opa, deixa eu mudar de cor. Vou fazer de azul. Ele comprou às 10 horas. Mas só que ele vendeu que horas?
Ele vendeu às 5 horas da tarde. Vamos ver aqui, 17 horas, tá aqui, ó. Ele vendeu às 17 horas. Então, qual foi o tamanho do lucro dele? Dá uma olhadinha aqui no gráfico. Olha a diferença. Olha que interessante fazer análise só pelo gráfico. Horário da compra, 13 horas. Horário da venda, 15 horas. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui de vermelho, tá ok? Ele comprou às 13 horas, tá aqui, 380. E que hora foi que ele vendeu? Ele vendeu às 15 horas, então tava 460. Então eu vou vir aqui e vou fazer a minha flechinha. Olha só como o verde é bem maior, só estamos olhando o gráfico, não estamos fazendo conta nenhuma. Não é verdade? Vamos olhar aqui. Eu estou no quarto investidor já. 15 horas e 16 horas. Ele comprou às 15 horas. Vou vir aqui, vou fazer de laranja. 15 horas, tá aqui no máximo. Foi aqui o horário que ele comprou. Vou fazer aqui de laranjinha. Comprou às 15 horas e vendeu às 16 horas. 16 horas estava aqui R$100. Então, olha só. Esse cara aqui, toma cuidado aqui no gráfico. Por quê? Ele comprou aqui nos 460 e vendeu aqui embaixo, tá? Então, se você quiser, você pode até mudar essa flecha para você não fazer confusão. Vamos colocar uma flecha aqui, ó, de cima para baixo. Ele comprou 460 e vendeu por 100. Então, olha o prejuízo que ele teve. Olha só a diferença do primeiro. Ele comprou por 150 e vendeu por 460. Olha a diferença. E para finalizar o último, 16 e 17 horas. Certo? Então, vamos fazer isso já. Vamos vir aqui, às 16 horas... Ele pagou aí R$100. Deixa eu fazer de uma outra cor aqui, preto. Ele pagou aqui R$16 e vendeu às 17 horas a R$200. Então, quanto foi que ele lucrou? É só você vir aqui, olha. Ele comprou por 100, vendeu por 200. Então, só de olhar aqui o gráfico, nós podemos ver que o investidor 1, representado de verde, foi o cara que realmente fez o melhor negócio. Comprou pelo preço baixo e vendeu pelo preço alto. Tá ok? Então você tem essas duas opções. Você pode vir aqui fazer uns traços para te ajudar a ver os valores e montar uma tabelinha e subtrair. Ou você pode vir aqui e fazer direto no gráfico. Tanto faz, você escolhe o que você preferir, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!